Seja bem-vindo a mais um vídeo, Eloy por aqui. O tema do vídeo de hoje é Seja Humano. Seja humano é algo que Deus tem falado comigo através da palavra, através de alguns acontecimentos na minha vida. E eu fico falando assim, fiquei pensando, eu não quero ser humano, eu quero ser espiritual. Eu quero ser como Jesus. Eu não quero ter erros, não quero ter defeitos. Eu quero ser espiritual. Só que a palavra de Deus pra gente, às vezes, é seja humano. Seja humano, viva a sua humanidade da melhor forma. Jesus veio na Terra não para ensinar a gente a ser Deus, mas para ensinar a gente a ser humano da melhor forma possível. Só que a gente às vezes confunde ser humano com ser alguém carnal, ser alguém que vai cometer diversos erros, diversos pecados. Mas não é isso, humanidade é diferente de carnalidade. A palavra vai dizer o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos é a sua humanidade. E não pequeis, porque pecar é a sua carnalidade. Então é possível evitar. Mas agora você vai se irar, você vai se entristecer, você vai ficar com raiva, você vai ficar triste, você vai ficar por vezes doente. Isso faz parte da nossa humanidade. Você vai chorar, você vai ter sede, você vai ter fome. E eu quero ler um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua humanidade. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos. Como assim, Paulo? Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Algumas traduções dizem, pois quando estou fraco, então sou forte. Só que a gente nunca quer estar fraco, a gente nunca quer ser fraco. E quando a gente está no momento de fragilidade, a gente entra em crise. Principalmente nessa geração nova, que a gente quer postar no Instagram. A gente nunca vai postar as nossas fraquezas, nunca vamos postar a nossa humanidade. Nós vamos tentar passar a imagem de perfeição. E é isso que a gente acaba vendo na tela e recebendo das pessoas. Então a gente cria aquele padrão na nossa mente. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando ali? Ele tinha pedido para Deus retirar a espinha na carne dele. Basicamente, ele estava falando para Deus tirar a humanidade dele. O que Deus falou? Não, a minha graça é suficiente para você. Porque Deus não fez, ele não veio na terra, Jesus não veio na terra para ensinar a gente a ser Deus. Ele veio na terra para ensinar a gente a ser homem, a ser humano. Ele era 100% homem e 100% Deus. E ele veio e viveu como um homem para mostrar que é possível viver nessa terra de forma correta, da forma certa. Ele mostrou, ele deixou o manual de como a gente deve fazer. Mas Jesus também se cansou. Em João 4 vai dizer assim... Não, em João 4, 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E talvez a gente falar que está cansado, a gente pode até ser condenado no meio religioso, em algo que a gente esteja. Por quê? Porque existe um fardo da performance, existe um fardo da gente querer ser tão espiritual a ponto de passar por cima das nossas fraquezas, da nossa humanidade. Jesus também cansou, Jesus chorou, Jesus se irritou quando ele no templo revirou as mesas, ele se irritava com os fariseus. Jesus ele teve fome, ele teve sede. Jesus ele também pensou e hesitou na hora que ele tinha que ir para a cruz, mas ele obedeceu. Porque mesmo sendo humano, ele era 100% homem e 100% Deus, ele sabia do propósito, ele não deixava de ser espiritual por causa da sua humanidade também. Então é isso que a gente precisa aprender. A nossa humanidade não faz a gente deixar de ser espiritual. Nós somos carne e espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente precisa entender isso. Porque muitas vezes nós mesmos vamos nos condenar de falar, poxa, eu estou cansado, poxa, eu não quero fazer isso. Eu não quero ir para o culto, eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia. Mas é claro que não quer. A nossa carne luta contra isso. E nós somos humanos. Mas tudo bem um dia você não ir, tudo bem um dia você não fazer. Você não pode deixar isso virar um hábito. Mas tá tudo certo você se cansar, tá tudo certo você chorar, tá tudo certo você precisar de ajuda. E é isso que a gente precisa entender. Porque nós muitas vezes queremos performar religiosamente, performar diante das pessoas, diante do nosso grupo religioso, diante de alguma coisa. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender também que talvez assistir um filme seja algo espiritual, jantar com sua família em casa seja algo espiritual, sair para comer com um amigo, com a família seja algo espiritual, estar em casa é algo espiritual, dormir é algo mais espiritual que dormir. Irmão, Adão dormiu
Quando ele dormiu, Deus fez um presente para ele, fez uma ajudadora, uma auxiliadora, a companheira dele. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Sabe por que Deus faz a gente dormir? 1/3 da nossa vida a gente fica dormindo para a gente não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Porque se a gente ficar acordado, a gente vai atrapalhar. Então Deus precisa desse tempo dormindo, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto a gente está descansando, Deus está trabalhando para a gente. Então até a nossa humanidade faz parte. Deus é mais inteligente que a gente. Eu fico pensando, eu fico refletindo sobre o sono, sobre o descanso. Porque 1/3 da nossa vida, quanto a gente não poderia estar produzindo? Até para o chamado, justamente, para aquilo que Deus pediu para a gente fazer, ou para o trabalho, para qualquer coisa, ganhar dinheiro, ser produtivo, cuidar da saúde. Por que a gente não podia dormir menos? Deus sabe das coisas, Ele sabe que a gente necessita do descanso, Ele sabe que a gente necessita dormir, e enquanto a gente dorme, Ele está trabalhando. É assim que funciona. Então Deus ele é mais esperto que a gente. Então a gente precisa tentar parar de buscar essa perfeição que não existe e aprender a ser humano. Ser humano, Jesus mostrou como é um ser humano agindo na Terra. E ele desceu aqui e fez isso. Então é possível a gente seguir esse exemplo, mas sem achar que a gente é perfeito. Perfeição, para a maioria das pessoas, é a ausência de defeitos. Na internet tem essa expressão, 0 defeitos. E é o que o pessoal busca. 0 defeitos. Perfeição significa 0 defeitos. Mas sabe qual é o significado de perfeição para a cultura judaica? Perfeição é o seguinte: começa, não para no meio e termina. Começa, não para no meio e termina. Cumpre o propósito. Isso que é perfeição. E é isso que Deus espera de nós. Essa é a perfeição que Deus espera. Que a gente comece, que a gente não pare no meio e que a gente termine. Mesmo cansado, descansa. Mesmo com fome, para, se alimenta. Mesmo com raiva, calma, se acalma, alivia o estresse, volta. Então é isso que Deus espera. Que a gente seja humano. No meio da nossa humanidade, a gente vai fazer o quê? Ajudar o próximo. Perdoar, ser perdoado. Então, se a gente for um ser super espiritual, que a gente arrota essa super espiritualidade para os outros, para dizer que está em todos os lugares, que consegue fazer tudo, que dá conta de tudo, a gente não dá. A gente precisa da misericórdia de Deus e a gente precisa do descanso. Então, esse foi o recado do vídeo. Seja humano, viva a sua humanidade. E às vezes você tá pensando que os momentos que você precisa ser espiritual é só um momento de oração, é só um momento que está em um culto religioso, em algo que você esteja, não. A todo momento você pode ser espiritual. Com a sua humanidade você também vai ser espiritual, fazendo as coisas do dia a dia, do cotidiano, você também está louvando a Deus dessa forma. E assim como Jesus, se você estiver cansado, para, descansa, assim como ele fez naquele poço, beba da água da vida, que vai te renovar e você vai continuar a caminhada aí. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho também para receber os nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.